Vamos continuando aqui nossa arte da guerra, algumas lições importantes de como a gente traduz a arte da guerra, a arte de como lidar com o conflito para o nosso dia a dia, para a nossa vida, né? Então, logo no início, Sun Tzu ele fala de 5 princípios, que o bom general ele tem que obedecer esses 5 princípios, baseado em quanto ele consegue estar alinhado com esses princípios, ele pode prever a chance de um general vencer ou ser derrotado na guerra. Esses 5 princípios são o quê? Primeiro é a lei moral, segundo é o céu, depois a terra, o chefe e o método e a disciplina. Então são os 5 princípios. O que essa lei moral, né, inicialmente? Com relação ao exército, é o fato de o chefe, né, o general, o soberano, aquele que está no comando, ele está alinhado com o que o povo está alinhado, com o que é correto na visão dos soldados e do povo em geral. Ou seja, se ele tem o apoio de todos para aquela incursão ali militar, né? Então isso é importante pra caramba no caso da guerra, por quê? Porque ele vai estar manejando as pessoas. Então a chance de que as pessoas lutem realmente com energia, se empenhem, não tentem sabotar o processo, se esquivar, se desviar, tentar fazer de outra forma, ou tentar com que as coisas mudem, né? O que pode dividir a energia ali, inclusive não lutar com toda a gana, toda a coragem que poderia. Quando está dividido, né, é isso que pode acontecer. Então, quando tem um alinhamento correto, quando o povo te apoia e os soldados te apoiam, te sustentam e sabem que aquela causa é a boa, é justa, então você está alinhado com a lei moral. Como é que a gente leva isso para a gente, para o nosso pessoal? Isso é importante, né? Não só com relação a grupos, um grupo empresarial, se você, né, lidera algum grupo, é importante que todo mundo esteja alinhado com aquele mesmo pensamento, ou qualquer outro tipo de grupo que você tenha alguma liderança, mas é importante também com relação a si mesmo, principalmente quando a gente se depara com uma situação de conflito, de confronto, principalmente um conflito físico, é importante a gente ter muito bem alinhado dentro da gente as diretrizes, né? São diretrizes de comportamento, diretrizes de o que é certo, o que é errado, ou seja, filosoficamente, como eu lido com o combate, como eu lido com o conflito, como eu lido com certas situações, o que eu considero errado ou certo, né? Será que é o momento de convencer, de tentar conversar? Será que é o momento de eu me desfazer, de tentar fugir ou sair? Ou será que é o momento de eu enfrentar, de eu combater, né? Então, quando você tem alinhado dentro da sua mente todos os princípios filosóficos, não, agora é correto, eu me apoio o fato de eu me defender porque esse é o correto, por isso, por isso, por isso. Você deixa a sua mente toda alinhada na mesma ação. Eu tenho certeza que esse é o melhor momento para fugir, então que você se alinhe totalmente naquilo. Um grande problema que acontece na defesa pessoal em geral, né, nas artes marciais, é a divisão, né? Você tem dúvidas, você não sabe o que deveria fazer, você não sabe, pô, você tem que se defender, mas ao mesmo tempo não é correto você usar a violência e você quer evitar e ao mesmo tempo você quer enfrentar, você de repente quer se testar e ao mesmo tempo você quer fugir daquilo. Então, assim, se a sua mente está toda dividida, é como se você tivesse um povo que está todo dividido entre o que ele acha correto e o que quer fazer. Então, antes da situação de conflito, é importante você ter essa diretriz de, em cada situação, alinhar todas as suas forças, como se fosse um botão. A partir desse ponto, né, eu aperto o botão que eu vou para cá. Agora a situação veio para cá, então, bum, eu aperto o botão que vai tudo para lá, né? Ou seja, está totalmente alinhado mentalmente, verbalmente e através das ações naquilo que você se propôs, tá? Não só relacionado à defesa pessoal, mas a todas as ações na vida. A ideia é que a gente esteja sempre alinhado, né? Sempre as nossas verdades, nossos princípios, nossos
conhecimentos, aquilo que a gente acha melhor, que a gente esteja alinhado com relação àquilo. Então essa é a lei moral, né? Você estar alinhado com a lei moral. O segundo princípio é o céu. O céu, ele corresponde ao tempo, à claridade, claro, escuro, se está chovendo de repente ou nevando. Então, para uma batalha, para um combate, para o movimento de um exército, faz muita diferença, né? Inclusive para você conseguir visualizar o possível oponente, inclusive as suas tropas, é importante ter essa noção de como está o clima, né? O tempo. E para a defesa pessoal, a gente pode traduzir isso para outras coisas. Eu vou botar aqui um pouco mais para a defesa pessoal, mas você pode traduzir para qualquer incursão que você vai fazer. De repente você vai fazer uma viagem, uma caminhada, vai numa montanha, né? Tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, às vezes para a gente se preparar para uma situação de conflito, é importante observar todos esses fatores. Né? Uma coisa é você ser especialista enquanto a luminosidade está boa, né? E você consegue ver bem quem é o oponente, ele está ali na sua frente, ou seja, numa situação mais esportiva, mais amigável, digamos assim, né? E você consegue visualizar bem o oponente e se posicionar baseando só na sua reação visual, né? Agora, será que você tem algum recurso para lidar quando você não enxerga direito o oponente? Quando você não sabe direito onde ele está? Quando tem fumaça, tem chuva, tá no escuro, né? Você está num ambiente escuro, dentro de uma casa, sem luz, numa boate ou o que quer que seja. Então é importante pensar e se preparar para essas situações, observar e sempre estar preparado para lidar com essas questões, né, relacionadas ao ambiente. Existe uma luta clássica de samurais, né, uma cena clássica de luta de samurais que fica um encarando o outro com a espada, né, embanhada, muito tempo, um meio que tentando achar a brecha, né, para atacar o outro. E aí o tempo vai passando, e o sol vai andando, né, ao longo do dia. Então, uma cena os dois parados ali se encarando, né? Em um dado momento, o sol chega num ponto que ele fica de frente para um dos lutadores ali. Quando ele pisca o olho, né, que o sol incomoda a vista dele, o outro vai desfere o golpe fatal. Então, essa questão de, pô, você tá de frente para uma luz, isso faz muita diferença, né? Você tá com a luz nas suas costas, na frente, né? Tudo isso tem que ser levado em consideração numa situação de conflito. E aí você observa que é tudo muito diferente do mundo esportivo, né? No esportivo, o ideal é que a luminosidade seja igual para todos, né? Aquela é uma situação que ela tenta isolar todos os outros elementos e buscar só a troca de habilidade ali no meio. Mas só que existem muitos elementos que a gente tem que prestar atenção quando pensa em confronto, né? Em natureza, em sobrevivência, em rua, de uma forma geral. O próximo princípio é a Terra, né? Então a Terra ela tem a ver com as questões das distâncias, ou seja, você saber quais são, no caso do exército, né? As distâncias que o exército tem que galgar, né? Cumprir para chegar no outro lado. Será que vai ser muito desgastante? Quanto de recurso vai ser, né, gasto nesse sentido do deslocamento? E o terreno também, né? O famoso high ground, né? Do Guerra nas Estrelas, né? Eu estou num terreno superior. Então, a altura do terreno, como está o terreno, né? Se está com lama, se escorrega, se você tem um piso firme, se a superfície de onde você pisa é limitada, né? Às vezes, por exemplo, meio fio, ou então você tem galho de árvore, você tem problemas ali no pavimento, você está numa areia, você está na terra, você está na grama, né? Tá de repente em cima de uma escada e o outro está embaixo, então tudo isso faz muita diferença. É importante estudar essas situações e ter entendimento de quem está numa posição de vantagem, numa posição superior com relação ao terreno, assim como a gente viu a questão do céu, né? A questão da luminosidade, mas o terreno também tem essa questão. Procurar se manter sempre no terreno mais vantajoso possível,
saber se o oponente está num ambiente melhor ou pior do que o seu e saber tirar vantagem também desse terreno, né? De repente, o oponente para trás ele não tem muito espaço, vai esbarrar numa mesa, numa cadeira ali, né? Às vezes a estratégia pode ser justamente forçar com que ele se movimente para se atrapalhar ali com aquele obstáculo, tá? Então, ou seja, é mais um elemento que deve se prestar atenção aí, né? E aí, mesma coisa, né? Você vai fazer uma viagem de Jeep, por exemplo, né? De carro, você tem que ver como é que está o terreno, como é que você vai conseguir avançar ali, né? Então, entender o que que para você, o que que na sua área significa o chão, o solo, o terreno, aonde você pode pisar, é muito importante também. Próximo é o chefe, né? O chefe ele diz o seguinte, né? Que é, significa, representa, né? As virtudes de sabedoria, sinceridade, benevolência, coragem e retidão, tá? Então é interessante como se relaciona com a questão da lei moral que a gente viu ali, né? Desse alinhamento, mas na verdade a lei moral ela é se a vontade de todo o povo está alinhada com para onde ele está sendo mandado, né? Ou seja, a vontade do chefe tá do general, do soberano, né? Tá alinhada, né, com a do povo. Essa questão do chefe é a força do próprio chefe, ou seja, se ele está alinhado consigo mesmo, né, nesses princípios. Se ele possui sabedoria, né, a sabedoria ela faz com que você use a sua experiência, né, e use essa experiência de forma mais prática, sempre procurando antever os possíveis problemas. Tem um momento mais na frente do livro que ele fala sobre os cálculos, né? Então, quando você faz muitos cálculos, tenta antever os possíveis problemas e cortar isso, né? Usa sua inteligência, sua sabedoria ali, você tem mais chance de sucesso. Né? Sinceridade é aquela coisa de você estar alinhado com a sua verdade. Né? Quando você está alinhado com a sua verdade, no caso aqui, né, se a gente está chefiando a si mesmo, é a gente desenvolver esses aspectos na gente mesmo. Se a gente está desenvolvendo nossa sabedoria, se a gente tem sinceridade naquilo que a gente quer, naquilo que a gente busca, que é um atributo super importante, porque com o tempo é importante que a gente saiba questionar os nossos os nossos paradigmas, né? Aquilo que a gente já teve como é bom, é verdadeiro, é funcional, é importante a gente voltar lá e questionar isso, mexer um pouquinho nisso, porque pode ser que não seja tão bom, tão funcional quanto a gente pensa, né? Tão verdadeiro. Então a sinceridade ela faz com que você sempre esteja voltando e se questionando para procurar estar mais alinhado com os seus objetivos, com a sua verdade, com aquilo que você busca. Além, óbvio, né, de ser um fator muito importante para qualquer relacionamento, seja nessa questão de liderança ou seja um relacionamento lateral, né? Essa questão da sinceridade, de você expor ao outro o que você tem, né, de sincero, ou seja, sem manipulações, digamos assim. Você pode, inclusive, se você não quer trocar uma informação com alguém, isso é importante também. Sinceridade não quer dizer que você tem que falar tudo. Você pode, sinceramente, não dizer e não querer dizer, estar perfeitamente alinhado com aquilo. Tá? Então, sinceridade é uma coisa, agora ser aberto a todos é outra, tá? Ou falar o que dá na telha, não quer dizer exatamente isso. Tá? Às vezes a gente fala, pô, eu sou sincero, então eu falo o que dá na minha telha, dou a quem doer, né? Então isso seria uma falta de sabedoria. Você está simplesmente cuspindo um monte de coisa que a sua mente brota e não está antevendo as possíveis consequências com isso, tá? Então a sinceridade ela é inclusive você ter a sinceridade de falar, pô, eu não sei, ou eu não estou pronto para falar isso agora, ou não quero compartilhar isso, tá? São pontos de sinceridade também. Benevolência é sempre que você está numa situação, né? Você ter essa atitude de buscar sempre o melhor para você e para todos, né? Então a benevolência ela fala isso, né? Primeiro, ser benevolente com você também, porque o contrário, né? Você ser bom para os outros enquanto é ruim para você, né?
Na verdade, é uma inversão negativa que acaba te prejudicando, né? Então, o ideal é você conseguir meio que se olhar por fora, né? E ver o que realmente, qual é a atitude que é melhor para todo mundo. Então, isso que seria a benevolência. Quando você está pensando no que é melhor para todo mundo, é natural que as pessoas se alinhem com você também, de forma mais fácil. E você mesmo fique alinhado, porque você está apoiado por, digamos assim, uma força maior, né? Ou seja, aquela força do que é bom para o coletivo ali, tá? Para aquele corpo todo. Coragem é a capacidade de você ultrapassar uma barreira emocional que te impede de fazer alguma coisa, tá? Coragem não seria tipo um destemor, no sentido de você não ter medo de nada e, e simplesmente se atirar em qualquer risco sem critério, tá? Isso seria uma falta de sabedoria, né? Então a coragem é essa capacidade de, de você, no momento que você se determinou a fazer alguma coisa, no momento que você quer seguir numa direção, vão existir barreiras interiores, vai existir o sentimento de resistência, de dúvida, de medo, e a coragem é a energia que faz você ultrapassar essas barreiras, tá? Então não é uma coisa de ser maluco de pedra e partir para cima que nem um maluco. Então a coragem é justamente isso, que faz você ultrapassar essa barreira interna, quando precisa, tá? Porque o medo e a cautela, né? A cautela na dose saudável, numa dose correta, ela é saudável, ela faz você se preservar, tá? E retidão, ou seja, você está totalmente alinhado com os seus próprios princípios, aquilo que você considerou que é correto, que é bom, que é justo, é você ser reto naquilo, né? Você não ter dois pesos e duas medidas, basicamente é isso, tá? Então esse do chefe, ele automaticamente ele já é uma coisa muito pessoal, né? Se você se desenvolver nesses cinco critérios, você já está se desenvolvendo, já está usando de forma prática como um autodesenvolvimento. E isso naturalmente vai afetar você, a sua vida como um todo, e os seus relacionamentos, e tudo aquilo que você naturalmente tem, todos os pontos que você tem alguma liderança também, seja em casa, seja no trabalho, seja num time ou coisa do tipo, tá? E naturalmente, né, levando para arte marcial, para defesa pessoal, quanto mais você desenvolve esses cinco aspectos, mais você consegue se alinhar também, né, voltando lá para a lei moral, né, mais você consegue alinhar a sua mente, o seu corpo, no caminho que você determinou que você precisa correr, tá? Não existe dúvidas internas. E o último é o método e a disciplina, tá? O quinto princípio. O método e a disciplina diz o quê? Aí, no aspecto pessoal, tem a ver com treinamento, no aspecto da guerra também, né? Do exército, ele fala do método, de você entender quais são os métodos em que as coisas funcionam, tá? O método é uma coisa que às vezes parece muito fechada, né? Mas o método ele pode evoluir também. Só que o método ele é os métodos são formas de que se chegou à conclusão de que algo vai funcionar. Vai ser um passo a passo de que as coisas vão funcionar. Como é que tem que tratar o cavalo para ele estar bem, para transportar o cara? Como é que cuida da armadura? Qual é a divisão lá do número de soldados no pelotão? E como é que faz esse transporte, etc. Todas essas questões, né? Relacionadas à técnica. No pessoal, é você entender quais são os métodos que você usa para chegar a desenvolver uma habilidade, para chegar em algum fim, né? Para construir alguma coisa, sei lá, construir, por exemplo, as suas finanças, né? Às vezes existe um método. E quando o método é bem compreendido e levado a sério, com disciplina, por isso método e disciplina, né? Aí você tem um bom desenvolvimento. Inclusive, o próprio treinamento, ele é isso, né? Você ter um método e ter a disciplina para seguir com aquele método. Se você tiver essa capacidade, você já carrega em você mesmo aquela qualidade de determinação, né? Do guerreiro.
seja para a questão da guerra ou seja para a questão pessoal. E aí é importante também, quando você tem um método e tem a disciplina, você passa a se conhecer melhor, conhecer os seus recursos, aonde você é forte, aonde você é fraco, quanto de energia você tem, por exemplo, na questão da luta, né? Pô, quanto de resistência eu tenho, de repente eu tenho um braço mais forte do que o outro, qual é o meu alcance, né? Qual é a velocidade que eu consigo chegar num certo ponto. E aí você se conhecendo, você consegue calcular muito melhor o que você vai fazer. Né? Só que esse autoconhecimento ele só vem através do treinamento, que é um método levado à frente com a disciplina. Por isso o método e a disciplina. Tá? Disciplina também tem a ver com questão de correção. Né? Às vezes até no curso, né, no General Guerreiro que eu fiz, tem essa questão de você atrelar, né, a recompensa e a punição, digamos assim, a si mesmo, para que você mantenha, né, o rumo, né, daquilo que você se propõe. Então a disciplina seria essa capacidade de aplicar o que seria o feedback negativo, né, ou seja, a punição e também o prêmio, né, por outro lado. Tá? Então fica aí, né? Lei moral, o céu, a terra, o chefe, o método e a disciplina. São os 5 princípios que dentro da arte da guerra, né, um bom general deveria levar em frente para conseguir alcançar seus objetivos. E para a gente, né, no âmbito pessoal e no âmbito coletivo, né, nos grupos, também são princípios super importantes de prestar atenção. Ok? Valeu, forte abraço, a gente se vê na próxima.